Olá, vamos conhecer hoje o relatório Comandas e Vendas a Prazo. Na verdade, esse é um relatório que traz várias informações. Vamos entendê-lo. Para acessar esse relatório, a gente clica em Relatórios, Comandas / Vendas a Prazo. A primeira função desse relatório é demonstrar as vendas realizadas no modo Comandas. Ok? Eu vou deixar ele aberto aqui e vou escolher um determinado período, vou escolher o mês. Então a primeira coisa que eu posso escolher é o período, que pode ser dia, pode ser mês, ou pode ser um período com data inicial e data final. Eu posso exibir esse relatório de modo agrupado, detalhado ou comissão. Bom, o que é o modo agrupado? Ele traz para a gente aqui qual o número da mesa ou da comanda que foi concluída, o nome do cliente, caso tivesse algum cliente atrelado a essa mesa e essa comanda, o local, quem incluiu esse chamado, a data da inclusão, a data da alteração, aqui seria quando ele foi salvo um novo ou feito alguma mudança, o tipo, o status, se está pago, em uso, se foi cancelado, o valor que tem em aberto, no caso daquelas comandas que ainda estão em uso, o número de pessoas registradas, a justificativa caso tenha tido um cancelamento, alguma observação, e ainda existe a opção de ver mais. Quando eu clico nessa opção de ver mais, ele traz um histórico do que está acontecendo. Então, por exemplo, nessa mesa 400, foi lançado um produto que foi a Fanta Laranja, um Ravioli, a quantidade 1, o valor foi esse, já foi pago, quem lançou, a data da inclusão, a hora da inclusão, e se fosse um cancelamento, uma justificativa. Percebe que ele é bem dinâmico. O que mais eu posso filtrar aqui? Eu posso filtrar por tipos, tudo que foi comandas ou que foi venda a prazo. Eu ainda vou explicar direitinho venda a prazo. Eu posso mostrar todos os locais ou um local específico, todos os status, isso é bem interessante. Ou seja, está em uso, porque é possível que uma mesa esteja consumindo naquele momento, eu quero ver só as que estão consumindo. Ou eu quero ver somente as que foram pagas nesse período, ele vai trazer só o que foi paga. Ou eu quero ver somente o que foi cancelado nesse período, ele também vai trazer o que foi cancelado. Então, no caso aqui, eu vou deixar todos os status. Identificador, eu quero puxar, por exemplo, quantas vezes girou a mesa, sei lá, 200. Eu ponho 200, ele vai mostrar as movimentações que ocorreram na mesa 200, né? Eu tive as 12, as 11, as 11h52, as 14, essa mesa ou essa comanda pode girar várias vezes, ok? Eu posso mostrar incluído por quem? Para o vendedor tal, para o garçom tal, e aí eu posso pôr o nome desse vendedor aqui. É importante entender que ele só vai trazer aqui, eu tenho que começar o nome, então eu vou pôr aqui ADM e ele vai trazer para mim só o que foi do ADM. Se o usuário foi o operador João, vai trazer o João, se for o garçom e assim por diante, ok? Eu vou listar novamente. Então esse é o primeiro relatório, que é um relatório de vendas no modo comandas e mesas. O segundo relatório importante aqui é o detalhado. No detalhado, o que ele faz? Ele passa a indicar, então, o produto como primeiro item, depois a mesa, depois o nome do cliente, o local, quem incluiu, quem atendeu, porque quem incluiu pode ser diferente de quem atendeu, a data da inclusão, a data da alteração, o tipo, o status, a quantidade, o valor e caso tenha cancelamento, a justificativa. Por que isso muda? Se eu quiser saber, no modo mesa, quanto eu vendi de Guaraná em lata, por exemplo, é possível saber. Eu posso puxar especificamente. E ele passa a trazer também a informação se é QR Code ou não. O que significa isso? Se ele usou pedidos em loco, que é aquele pedido que ele faz na mesa com o QR Code sozinho, sem a necessidade de um garçom, né? Eu poderia colocar aqui o número da mesa, eu poderia colocar todas as informações pertinentes a isso. O terceiro relatório, e não menos importante, é que nessa tela eu consigo ver as vendas, as comissões de vendas realizadas nesse modo de venda. Então ele está mostrando aqui que o vendedor administrador 1 teve uma quantidade de venda, o operador outra quantidade. Eu posso pegar um específico, por exemplo, vou pegar só o operador. As comissões do operador foram essa, e se eu pegar somente o administrador, as comissões do administrador foram essas. É importante entender que para isso tem que estar cadastrado no usuário, que ele é
um usuário comissionado, qual o valor da comissão dele. Também é importante estar habilitado no modo terminal para ele perguntar todas as vezes quem foi o operador da venda, ou ele vai trazer aquele que está operando no smartphone e no Android a venda para aquela mesa ou para aquela comanda, ok? A gente tem então uma série de relatórios que são possíveis com esse modelo de negócio. Mas vamos entender ainda uma outra questão muito importante. Ele traz aqui uma informação para a gente que é o tipo da venda. Então, se eu quiser saber vendas que foram realizadas no fiado, ou seja, vendas a prazo, seja no modo comanda ou em qualquer outro modo, eu venho no vendas a prazo e ele vai mostrar quais foram as vendas a prazo feitas nesse período. Então, nesse período eu fiz apenas uma venda a prazo para o Alex, do restaurante Delícia, tal, o horário que incluiu, como foi, o valor total e o que ficou em aberto para ser pago depois. E eu posso ainda clicar nos 3 pontinhos e ver o histórico tudo. Pagou, 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 excluído e assim por diante. Eu poderia também puxar especificamente de uma determinada pessoa, ou puxar detalhado e eu vou ver quais são os produtos que foram para essa venda a prazo, ok? Então é muito importante que ele tenha, além do modo comanda, além de vários modelos para poder visualizar, ele tenha a comissão e o venda a prazo dentro de um único relatório. Espero ter ajudado, obrigado.